Fala pessoal, tudo bem? Podcast Dormir Faz Bem num clima totalmente diferente. Lembrando que o nosso podcast fala sobre os 3 pilares da vida saudável: atividade física, alimentação e o sono. Mas presta atenção onde que eu tô hoje. Que ambiente é esse? Então hoje a energia tá alta demais. Podcast Dormir Faz Bem, nesse episódio especialíssimo, direto do centro da Acadre. Tô dentro de uma quadra de vôlei de praia com 2 convidadas mais que especiais. Lembrando que a gente recebe o patrocínio da Passalacqua Colchões. Então vamos lá. Primeira convidada aqui, nossa medalhista olímpica. Tô nervoso. Já ajuda aqui, vai começar. Agatha Rippel, muito obrigado por ter aceitado esse convite aqui. Vamos conversar bastante hoje sobre isso aí. Vamos, feliz de estar aqui com você, com a Fran. E já falei de Já quem falou é, da segunda convidada. E a segunda convidada, idealizadora desse projeto lindo, Fran Fabris, convida a nossa clínica de vôlei de praia, segunda edição. Fran, parabéns pelo projeto e muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado por fazer parte desse momento incrível nas nossas vidas aqui hoje. É isso Vocês aí. dois. E aí, para começar aqui, a primeira pergunta é fácil, né? Agatha, você dorme bem? Antes caína ou pós-caína? Antes caína, faz caína. Hoje você dorme bem? Hoje, um sono um pouquinho conturbado, sabe, querido? Porque tem uma pequenininha, né? Tá com 2 anos e meio. E aí ainda acorda na madrugada. Ela não tem um sono direto, né? Então acaba que eu levanto muitas vezes. Mas sem a Caena na minha vida, o meu sono sempre foi um sono muito profundo. Assim, aquela coisa de deitar na cama e capotar até outro dia. Joia. Fran, e você? Dorme bem? Durmo muito bem. Que bom, que bom, que bom. Fico Do feliz, mesmo lado. Você sabe que tem um amigo meu que a gente conversa bastante sobre isso. Ele fala: Cris, você tem que mudar a pergunta. Não é dormir bem, é se a pessoa acorda bem. Faz sentido também, né? Porque você acha que você dormiu, né, a quantidade de horas, mas às vezes pode ter sido um sono leve, né, com interrupção. Então, realmente, acordar, você vai perceber se foi legal ou não. Né? E aí ele falou isso aí pra mim, eu falei: é verdade, faz sentido. Toninho, valeu a dica aí. Ô, Agatha, fala um pouquinho pra mim aqui, a gente conversa aqui sobre esses pilares, mas antes você falou da sua filha, mas antes de um jogo decisivo, assim, vou citar, acho que foi um dos mais importantes da tua vida, né? Que foi o jogo da final do Rio de Janeiro, da Olimpíada. Dorme em um momento desse? Olha, esse jogo específico, não. Mas, assim, aí depende muito do nível de ansiedade de cada partida, da importância, né? Durante os Jogos Olímpicos, né, do Rio, vou falar do Rio, né? Onde a gente conquistou a medalha, a gente jogava um dia e no outro folgava. Jogava um dia, então era intercalado. Então a gente conseguia dar uma suprida no sono, porque a gente sempre tinha um dia off. Então você sabia que no outro dia não ia jogar. Então você baixava um pouco o giro da ansiedade. Aí no dia que sabia que ia jogar, no dia seguinte já dava uma tensãozinha. Porque a verdade é isso, né? Em relação à competição, esse friozinho na barriga é o que faz o sono ser mais leve, né? É isso. Agora, da final, tem uma coisa engraçada vocês saberem. Conta. A semifinal acabou muito tarde, porque estava sendo televisionada pela TV americana. Então a gente começou a jogar meia-noite, aquela semifinal contra o Walsh Ross. O jogo acabou ali por 1 hora, aí aquela euforia, né, da alegria de ter ganhado, de saber que estava na final no outro dia. A Bárbara ainda foi fazer doping, e aí acabou que eu sei que a gente foi dormir 5 horas da manhã. Meu Deus do céu. Tipo assim, por causa da euforia, por tentar arrumar alguma coisa para comer naquele horário da madrugada. Então, 5 horas foi dormir. Então, a gente perdeu aquele sono, que é o sono importante, né, da noite, de restauração, né, mesmo. E aí ficou aquele sonozinho leve, e aí a final foi o único dia que foi seguido, semifinal final, que não teve aquele dia off. Então, a gente não conseguiu, assim, estar 100%. A gente perdeu a final, isso não é desculpa, né? O outro time também jogou no dia anterior igual a gente, né? Mas a gente fez o último jogo do dia, assim, então foi muito tarde. Então, para nós, assim, essa parte especificamente do sono não foi legal. E a gente sabe que a gente recupera a musculatura, principalmente, né? Reflexo, tudo. Não só o humor, né? Tudo. É comum, a primeira coisa que a gente nota quando a pessoa não dorme bem, a pessoa tá mal-humorada, a gente até brinca, né? Você não dormiu bem, Mas a parte muscular, a gente vê hoje que a gente tem muita recuperação durante o sono, né? Não, total, né? E, assim,
aposentei das areias agora em dezembro. Então, com o Aham. passar dos anos, principalmente nesses últimos anos finais, que eu estava mais velha, eu percebi mais ainda a diferença de uma noite bem dormida e uma noite mal dormida. Porque É. quando você é novo, Vai, né? vai, né? É. Dormiu mal, mas no outro dia você consegue dar na bola igual, salta Isso. igual, né? Vai pra balada, Pula. mentira, não vai pra balada não. Às vezes, pouquinho. No sábado. No sábado. Às vezes no sábado também. Mas Ó. assim, novo vai, né? Novo vai. Agora mais velho... Não vai. Demora não. uns 3 dias pra Ixi, recuperar. É. Exatamente. Então, uma noite de sono faz muita diferença. Agora eu vou te perguntar. Segunda edição, a primeira edição foi um sucesso. Como que foi o teu sono de ontem para hoje? Foi bem ruim. A gente conversou à noite, eu te mandei uma mensagem, né? À noite. Eu acho que não tem como dormir bem Aham. num dia tão importante, né? Não é uma competição, mas O peso, né? Do o que peso representa, né? é muito grande. Então, dormir 0. É isso Bem. aí. Eu não jogo vôlei, eu sou muito ruim de vôlei, sempre fui ruim. O vôlei era sempre aquele que se jogava no último time. Até no sul o pessoal gostava bastante de vôlei de quadra. Então eu faço corrida. E o dia do longão é no sábado, pessoal da corrida. Então na sexta-feira eu tenho que dormir cedo. Porque daí eu acordo às 5 da manhã para começar a correr às 6. Então normalmente a gente faz. Tem outras pessoas que fazem no domingo, mas eu faço no sábado. Por isso é que quando eu saio com a minha esposa, é no sábado à noite. Não a gente chama pra tomar um vinho na sexta. Não então, tem, que não tem, dá. não, acabou o vinho. Agora que eu tô treinando pra maratona, acabou o vinho. Mas aí eu consigo controlar. Mas quando tem uma provinha, Aham. aí, gente... É normal, né? A gente é ser eu acho que humano. Assim, eu acho que com o passar do tempo você lida melhor com essas Uhum. questões assim de ansiedade, né? Porque aí você vive muitas vezes aquilo, Isso. então você começa a achar Isso. mecanismo de lidar melhor. Mas todo mundo sente frio na Isso. barriga, todo mundo. Não Eu- importa se é o atleta que está começando ou o atleta que já é de ponta, todo É. mundo. Eu conversei com o Elinho, também treinador do Franca Basquete, antes do jogo da final do Mundial que eles ganharam, e ele falou, não, dormi depois. Antes não teve sono, Cris. Mas, Agatha, conta pra mim, você, na tua carreira, você começou no vôlei de quadra. Isso. E aí, como que foi? E fiz a transição com 18 anos, porque eu sou do Paraná e na Uhum. época, né, há 30 anos atrás, falei minha idade. Comecei com 10, faz as Calma, contas, tô 41, gente. Há tempo atrás, corta. Arruma aí. Não é nada, deixa tudo Deixa- bem, entendeu? Então, aí naquela época não tinha CT, não tinha essa coisa maravilhosa da Não Fran tinha. aqui, sabe? Entendeu? Então eu comecei na quadra, né? E Aham. até porque na época meus ídolos acabaram se tornando da quadra também. Foi aquela geração de Ana Moser, Vina. Você sabe, né? É tudo, você sabe. Eu não sei. Não lembro. É. Não lembro. Não é da minha Ana época. Flávia, maravilhosas, né? É. E aí meu pai era da polícia e jogava pela polícia, eu tinha uma tia que jogava pela seleção paranaense. Então a bola estava sempre na minha casa. Então eu comecei na quadra e fui tentando, aquela coisa assim, né? Quero representar meu país, quero jogar uma Olimpíada, focadíssima nisso. Só que estava difícil conseguir esse espacinho na quadra, porque eu era uma atleta boa, mas eu não era uma atleta maravilhosa. Eu era boa, mas não era maravilhosa. E aí eu vi no vôlei de praia uma grande oportunidade. Que eu falei assim, caraca, tipo, eu não tenho reserva, só eu jogo. E a minha parceira. Então eu vou tocar na bola toda hora, bem faminha, né? Se a gente ganhar, né, por nós, aquela coisa assim, vou jogar todos os torneios que eu posso. E aí amei o esporte, me apaixonei, fiz essa transição. Foi rápida? Foi rápida. Mas assim, os títulos começaram legais, começaram a vir bem mais tarde, né? Mas se você for ver, é uma transição tarde, né? Só com 18 anos. Hoje em dia você vê a galera já começando Já na areia. começa na né? areia. Tanto é que hoje, por exemplo, eu tenho um CT lá no Paraná, em Paranaguá, que a galera pode começar no meu CT já. Olha aí, Então ó. já tem um espaço. Legal. Né? Vou falar E um aí pouquinho. mudou isso agora, né? Agora a gente tem outros centros de treinamento já mais espalhados pelo Uhum. país. Aí você vê um como o da Fran aqui, né? Que é Isso. no interior do Brasil, maravilhoso. Né? Se você quiser seguir aí, porque a gente vê muito no litoral, né, Cris? A gente estava falando sobre isso, É. né? Tava falando com o Renan antes e a gente vê que é um esporte que é mais do litoral, é da praia. E Sim. tá tudo certo, né? Mas aqui a gente está em Ribeirão, no interior, É. longe para burro, e tem esse CT maravilhoso. Eu vim aqui, participei, eu vi
não participei, não joguei. Mas eu vi a galera e o engajamento, assim, é muito legal. A sensação que você tem é que você tá na praia, né? Então, é maravilhoso. Mudou, né? Não é mais vôlei de praia, é vôlei de areia. Vôlei de Porque areia. você pode jogar em qualquer lugar, Boa. né? Então me corrija aí se eu falar errado, hein? Por favor. Não, imagina. É nesse sentido mesmo. E aí, mas me conta, você começou com 18 anos já no vôlei de areia. De areia. De areia. Não fala, Isso, fala praia. Isso. E aí? E começou aonde? Eu comecei em Paranaguá mesmo. Em Paranaguá. Uma cidade onde eu morava. Uhum. Né? Que é a cidade onde mora toda a minha família. A maior parte da minha família. Né? E aí fiz essa transição num clube, era um clubezinho simples. Comecei a jogar os torneios no estado, comecei a ir bem, aí isso me animou. E aí comecei a correr atrás de patrocínio, consegui um patrocínio local para me ajudar. Aí eu entendi que não dava para ficar ali, que eu precisava ir para outro lugar. Aí fui para Curitiba. Aí na época Curitiba não tinha quadra coberta, ia muito frio. Muito. Então eu aguentei ficar só um pouquinho lá e falei, preciso também ir para outro lugar. Hoje já dá para treinar vôlei de areia lá. Aí fui parar em Santa Catarina, em Itapema. Fiquei 2 anos lá, maravilhoso, assim. Falar bem por cima, bem rápido, porque assim, as histórias são longas, né? E aí no final fui parar no Rio de Janeiro em 2005, que aí eu fui jogar com a Sandra. Então até jogar com a Sandra, eu estava com 21 anos, eu considero que toda a minha carreira, esse pedaço é da luta amadora. Não que depois não foi. Mas a partir do momento que comecei a jogar com a Sandra em 2005, ali eu me tornei profissional, porque ali eu entendi o que era o vôlei de praia, como funcionavam as equipes, o que é jogar um circuito mundial, como conquistar uma vaga para uma Olimpíada, né, como treinar, né, com uma equipe realmente voltada para você. Então esse foi meu caminho até chegar, vamos dizer assim, no alto rendimento mesmo, assim, de competição nacional, internacional. Né? Manda, Fran, pode perguntar. Ai, nossa, sim, você me pega de surpresa. E no vôlei de quadra, a gente tem mais algumas posições que você se destaca mais, né? No vôlei de quadra, você tinha uma posição preferida? Eu era ponteira. Você era ponteira? Passadora. Passadora. Saca aqui. Eu viro bola. Mas o meu último ano foi jogando levantando. No vôlei de quadra? Porque eu coloquei na minha cabeça... Eu ia te perguntar isso, porque você se destacou no vôlei de areia. No levantamento e na defesa, né? Sim, sim, forte, né? Sim, também, sempre, muito. É. Então, eu joguei levantando o meu último ano, porque eu coloquei na cabeça que eu estava baixa para quadra. Falei, não, eu tô baixa, então eu quero ser uma levantadora, que eu vou ser uma levantadora alta. E aí realmente fiz o meu último ano em São Paulo jogando levantando. Mas aí depois já veio essa transição para praia, né? Uhum. E aí naquele tempo eu era alta. Agora não sou alta. Imagina, gente, eu tenho 1,81 m. Naquele tempo, realmente, eu era alta, era uma das maiores do Brasil, estava nas maiores do mundo. Né? Gente, hoje, 1,90 m é normal para mulher. Normal. E a minha posição, que sempre foi bloqueadora, eu era uma das únicas no mundo com essa altura, né? Nesses últimos anos, assim. Então, eu tinha que saltar muito. E aí a gente vê que legal, né? Porque evoluiu muito hoje o treinamento, você vê que antes as pessoas eram muito grandes, não tinha essa desenvoltura, né? E hoje elas têm, assim, evoluiu tanto, eu vejo as pessoas treinando e evoluindo, a mobilidade, a desenvoltura deles na quadra. Você que é técnica, você não fica, assim, impressionada, por exemplo, com a Ana Patrícia, com 1,94 m e habilidade, agilidade? Agilidade, é muito. Eu acho incrível É. ela, com a altura que ela tem. Pega a bola de pé, de peito, faz cobertura, né? Ela pode, na defesa, tranquilamente. Né? E a gente sempre via essas grandonas muito Bem, quadradas, isso, né? É isso que eu falo. Muito, assim, mecânicas, assim, que né? Que você vê? É o treinamento hoje que mudou? O que você vê? Eu acho treinamento, muitos anos na areia, no esporte, né? A Ana já está há muitos anos, cedo, né? Começou cedo, então acho que é isso também. Uhum. O Fran, fala pra mim, e você? Como que você começou no vôlei de areia? Eu comecei... Eu aprendo rápido, hein? Vôlei de areia. Pode falar, vai. Então, foi uma transição também, eu era da quadra, e aí a treinadora falou assim, vai acontecer um torneio, e eu gostaria que você participasse. Aí eu falei, eu não sei regra de praia, de areia. Praia? E aí eu falei, vou. E eu fui. E aí eu cheguei lá, a gente perdeu todos os jogos, mas foi muito bom. Ali eu falei, é isso aqui é a minha praia. Fominha também, gente. Muito fominha. Muito. E aí eu falei, não, eu quero isso. E aí foi, eu consegui bastante visibilidade no vôlei de areia, porque eu gostei
E comecei a levar isso aos pouquinhos nas pessoas que jogavam quadra com a gente. Falei, vamos jogar todo domingo? Então a gente jogava todo domingo com a galera da quadra. E aí falou, não, vamos treinar agora? Mas aí não tinha treinador, não tinha tanta quadra na época, era, né? Não é tanto tempo assim. Mas não, vai, entrega! Mas Ó, não você- tinha, não tinha. Vai. Ó, eu vou Não falar, tinha. eu falo minha, eu gostava de ver vôlei por causa do Bernard. Jornada nas Estrelas, aí eu achava o máximo Então aquele você ganhou da saque. gente. Ah, ó, tá ali, ó. Tá ali, ó, nem tanto. E eu gostava de ver a Agatha na Mas é que eu televisão. comecei a ver televisão cedo, entendeu? Por isso. Então foi mais ou menos isso. Foi essa transição que aí eu comecei e aí foi lidando com alguns torneios bem amadores. Cheguei até os abertos e aí começou a carreira como treinadora. E é legal a gente ver os treinos aqui, porque a intensidade que ela coloca no treino, Né? sabe? É Mas muito a Agatha, legal. igual eu tava comentando com ela me inspira muito nesse sentido. Porque ela, dentro de quadra, ela vibra, ela tem uma energia. Então, tipo, era isso que eu gostaria de passar para os alunos, entendeu? É. Porque eu via, eu falei, não, então, sou assim, quero É fazer. isso. Eu vejo que isso faz muita diferença, né? Eu acho que é muito legal eu vendo vocês duas aqui, porque assim, a pessoa que te inspirou aqui, você tá fazendo com ela e você tá vendo uma pessoa que você conseguiu inspirar. E eu acho que essa troca do esporte deve ser Maravilhoso, né? Como maravilhoso. esporte Eu acho que é incrível. muito, é muito mágico isso. Eu É fico muito além da competição, de muito, acertar o muito. fundamento, né? É muito além. É. Vai para valores, né? Isso. Vai para emoção. pra emoção. E eu queria chegar exatamente nesse ponto, assim, né? Quanto que é importante hoje você ter esse equilíbrio mental, né? Para você estar preparado para isso, né? E aí eu vou voltar de novo lá na final. Sei que estava cansada, mas era pesado, né? Aquela final no Brasil ali, aquela galera, uma mega responsa. Gente, eu tenho que ganhar isso e aquelas alemãs. E aí tudo isso. Como que você... Mas vocês já tinham uma casca, né? Ou seja, tinham sido campeão mundiais, né? Tá certo isso também, né? Tá certo. E aí vocês chegaram naquele momento ali. Como que você levou isso? Como que você criou isso? É bem individual mesmo, né? Essa questão mental para cada atleta, né? Como cada atleta consegue lidar. Eu comecei um trabalho de psicologia esportiva em 2013. Aí você vê, né? Eu fui campeã mundial em 2015 e em 2016 veio a medalha no Rio, né? Então você vê como influenciou, com certeza, né? Muito. Mas assim, eu sempre fui uma atleta muito determinada, muito forte mentalmente em relação a foco, em saber o que eu queria. Então eu não desistia, assim. Se for contar a minha história, uma história assim, de você falar assim, é pioneira, porque foi abrindo espaço onde não existia, porque queria muito, sabe? E aí, ó, com a psicologia esportiva, você vai aparando as arestas, você vai entendendo o que você está sentindo, vai aprendendo a ter ferramentas para lidar com os momentos difíceis, né? Então, para mim, foi muito importante esse trabalho que eu comecei, né? Na época era a Maíra Ruas, justo, a minha psicóloga. E aí, chegar numa Olimpíada, né? Que é o que você almeja a tua vida inteira. Nossa, eu vivi para isso, né? O tempo todo. Eu queria chegar, né? E jogar. E aí, você conseguir controlar essas emoções, né? Então, durante os jogos, né, a nossa psicóloga esteve com a gente ali, trabalhava diariamente com a gente, foi muito importante. E é isso, acho que foi uma construção desses anos que a gente começou o trabalho com ela para chegar lá e conseguir lidar com uma situação tão impactante, porque é o que você falou, uma Olimpíada na nossa casa. Primeiro que jogar uma Olimpíada já é incrível, né? Imagina. Você ir subindo, ganhando, conseguindo, né, passar as fases, vai ficando mais tenso, chega a fase do mata-mata, porque na fase de grupo você ainda pode perder um jogo, mas no mata-mata perdeu, tá fora, e aí depois você na tua casa, que atleta que vai ter a chance de jogar uma Olimpíada em casa, né? Então jogamos em casa, então você transformar aquela torcida maravilhosa em combustível e não pressão, Boa. é uma coisa assim, a gente conseguiu fazer isso, mas eu sei que não é todo mundo que consegue, né? E aí você me perguntar qual foi a Olimpíada mais difícil, para mim foi Tóquio, porque Tóquio eu não tive a torcida, e eu amo essa coisa, né? Da energia. Com a galera. Eu realmente sugo de quem tá na arquibancada, né? Sugava. Então é aquela coisa, né, gostosa de estar jogando com o público, fazer o ponto e apontar, é pra vocês, né? Essa coisa boa, né? E aí Tóquio, aquela coisa oposta do Rio de Janeiro, né? Só o passarinho, o mosquito. Não tem ninguém na arquibancada. E mais barulho. E aquela arquibancada maravilhosa, aquela estrutura linda, né? E só a gente jogando. Aí
ficava até uma sensação meio que parecia um amistoso, nem parecia que eu estava numa Olimpíada, né? Mas assim, óbvio que a gente sabia o peso de cada jogo lá, mas não tinha aquela energia. Então, lidar com essa diferença tão grande, para mim, foi bem difícil, por ser uma pessoa que realmente ama estar nessa energia. E também o peso de ir para Tóquio foi diferente do Rio. No Rio, era a minha primeira Olimpíada. Em Tóquio, eu já tinha jogado uma, eu estava jogando com uma pessoa mais nova, que era a Duda. Nossa, talentosíssima, né? Assim. E a gente chegou na Olimpíada com muita chance de medalhar. Não que no Rio não teria, mas em Tóquio a gente chegou com muita, porque a gente tinha feito um ciclo muito legal, com muitas vitórias, sabe? Então eu me coloquei também uma pressão de ter que ganhar uma medalha por tudo que eu tinha construído naquele ciclo ao lado da Duda, sabe? E aí ali eu acho que eu não soube lidar tão bem com esse peso e deixei de curtir um pouco. Acho que eu deixei um pouquinho o prazer de lado. E o prazer é importante. Eu não sabia dessa pergunta e a gente não ia nem entrar nesse ponto. Achei super legal você contar, porque eu ia dizer onde foi mais difícil, qual foi o momento. E eu achei que a Olimpíada do Rio, engraçado, né? A gente olhando de fora, ia ser mais difícil por todo a pressão não, em foi casa. muito difícil, mas eu acho que eu consegui lidar melhor, entendeu? E aí a de Tóquio, foi como se eu tivesse chegado num cenário, a gente já sabia o que ia ver lá, né? A gente sabia que não ia ter público, né? Tudo. Mas realmente chegar lá e lidar com a situação, para mim, foi difícil, sabe? Sim. Então você vê como é para cada um, né? Como cada um responde, né? As adversidades. E eu vejo muito isso aí, né? Hoje eu falo muito no esporte que às vezes a cabeça não ajuda, né? Os atletas. Cara, a cabeça é importantíssima, né? Importantíssima. A gente, eu acho que antigamente tinha muito uma fala assim, tem que estar com físico, tático bom ali, né? Isso. Mas a verdade é que é uma tríade, né? Físico, tático e o mental. Né? E o sono, você vê isso, era tratado como importância ou não? Não, sempre foi. Sempre foi? Sempre foi. Ah, que legal. Sempre fez parte da questão de recuperação, sempre. O podcast nasceu nessa história que eu vi o Márcio Atala falando 1 hora sobre os pilares da vida saudável. Isso antes da pandemia. E aí a gente veio fazer depois da pandemia, que eu machuquei a panturrilha. Fui no fisioterapeuta e ele perguntou para mim, Cris, como que tá o teu sono? Aí eu disse, cara, tá tirando onda, né? Fabrico Rochão, ele tá perguntando o meu sono. Aí fui no nutricionista e ele perguntou a mesma coisa para mim. Eu falei, vocês combinaram, né? Enfim, que eu achei que eles estavam me zoando, né? Aí eu fui embora pensando. Aí ficou uma pulguinha atrás dele, né? Por que estão perguntando o meu sono? Aí eu lembrei, isso foi 2022, eu lembrei do Márcio Atala, eu liguei para eles, vamos gravar um podcast? Como assim? O que você está pensando? Não, você fala da atividade física, você fala da nutrição, eu falo do sono. E aí nasceu. E muitas pessoas assim, que eu converso, às vezes dizem que não tinha essa importância, né? Que a gente tinha uma idade assim, um pouquinho mais velho, a gente pensava que dormir para quê, né? Vai dormir quando vai morrer, né? E hoje a gente vê a importância disso, né? Eu tenho um pouquinho esse pensamento, não vou negar. Aquela agitada elétrica, dorme no caixão. Isso, mas não era assim? Eu sou um pouco assim. Mas hoje eu entendo que o que eu for dormir tem que ser bom, entendeu? Isso, eu vejo isso aí. E aí a gente vai ficando mais velho e fica nessa sensação. Quando eu durmo mal, parece que eu acordo de ressaca. Não é? Eu fico muito cansado. Tem vezes que não tem jeito, né? Porque a gente não consegue recuperar mesmo. E aí, Agatha, eu vi que agora você está entrando numa outra carreira e está indo muito bem, né? Até se você quiser assumir aqui o host aqui daqui para frente do podcast e apresentar, fala para mim como que foi essa transição. A gente estava conversando aqui antes de começar e você disse que era uma coisa que você já gostava ali, de fazer um pouquinho. Como é que foi eu já isso? namorava essa carreira nessa área de comunicação, sempre gostei. A questão das redes sociais sempre para mim foi natural, estar com uma câmera, filmar, mostrar meu dia a dia, trocar com as pessoas. Então, quando eu percebi assim, não, já está chegando a hora de parar, né? Então eu já imaginei, acho que é por esse caminho que eu vou mesmo, que é um caminho que eu tô amando, né? E aí quando eu tive a Caiana na época da gestação, eu tive a oportunidade de fazer os comentários da Copa do Mundo. Legal. No Sport TV, eles me chamaram, foi bem legal. Aí ali eu falei, nossa, que gostoso fazer isso, né? Então ficou ali aquela primeira sementinha plantada, né? Aí a hora que eu parei, tive uma conversa com eles e aí iniciei essa parceria como colaboração. Então, em alguns torneios eu estou comentando lá na TV e aí estou começando a produzir os meus conteúdos, né? Como eu tenho muita entrada com os atletas, tenho essa facilidade por entender muito bem, né, da área.
Então, eu tô chamando os atletas, batendo papo, e aí trazendo um pouquinho dos bastidores que muitas vezes a galera sabe mais vamos dizer assim, o tradicional da quadra, aquelas perguntas mais, né, normais, vamos dizer assim. E tá mandando muito bem, não tá, Fran? Tá. Fala aí. Tá arrasando. Para quem é do meio, eu acho que é legal saber, né? É legal. Umas coisas muito diferentes, importante. assim, É. né? Porque assim, fica tudo engessado, né? A galera vai dar É. entrevista e tal, e agora essa Você dá eu acho que isso dá uma humanizada, assim, no Sim. atleta, né? Porque você não fica só colocando ele num pedestal, né? Como se fosse um herói. Para mim são heróis, porque, Sim, né? chegar, para chegar, eu chegar. acho que são heróis nesse sentido, né? De luta, né? Uhum. Mas aí você pergunta da mãe, do pai, Isso. e aí, coração, né? É. E aí você dá uma humanizada, né? Você deixa até de cobrar tanto, né, desse atleta, você fala assim, poxa, ele também pode ter um dia mal, né? Às vezes não dá certo, né? Acabou com a esposa, né? E tem dia que não tá bem. É. Eu vejo exatamente isso. As pessoas que eu entrevisto, assim, que foram atletas, principalmente, e no fim, a gente fica com uma relação de amizade, assim, com algumas pessoas, né? E é muito legal, que são distantes, e você vê que são pessoas como a gente, Exatamente. só que eles tiveram foco em uma determinada área Exatamente. e tiveram sucesso na vida, Uhum. como um médico bem-sucedido, um empresário, Isso. enfim, desse jeito. E a grande maioria, para não dizer todos, são dessa forma, assim, atenciosos, recebem a gente bem. Eu acho que isso é muito importante, porque eu vejo, você motivou tanta gente no vôlei de areia. Areia, né? Para, Cris, ele tá Mas tenso. você- Tá. Mas você Não, motivou. não, Tá mudou, bom, no vôlei de praia. Escuta, não mudou a Não, nomenclatura. Eu- No vôlei de praia, no vôlei de areia, que aí quando você encontra assim a pessoa, você recebe desse jeito. Isso é muito importante. Eu acho isso muito legal. E é a mesma coisa no trabalho. Eu vejo quando a pessoa diz assim: "Ah, que legal, agora eu vou trabalhar com você, Cris. Eu estou bem feliz." Ganhei o dia, ganhei a vida, né? Então esse é um papel que a gente deve fazer sempre com as pessoas. E eu vejo o atleta hoje assim, é tão legal no podcast a gente conversar com pessoas que agregam tanto pra gente e que foram referência pra gente em algum momento, assim. Então, Agatha, antes de mais nada, já parabéns aí pela tua receptividade, Obrigada, porque amor. tá sendo ótimo aqui. Fala, assim, fala um pouquinho do torneio aqui, Fran, mais um pouquinho, porque é a segunda edição. Como que foi o dia que você decidiu, eu quero fazer isso aqui? Conta pra gente. Olha, foi numa clínica em São Paulo, com o André. E aí, na hora que eu comecei a fazer a clínica, eu senti, tipo, como se eu fosse uma atleta, sabe, de alto rendimento. Eu falei, cara, Aham. que isso, que loucura. Que massa, Como que deve né? ter sido, tipo, a Aham. vida de um atleta treinando, assim. E aí eu pensei, eu preciso levar isso para os meus alunos, para eles sentirem, pelo menos assim, o que eu tô sentindo, esse misto de emoção, sei lá, é muita coisa interessante e legal. E aí foi essa a ideia. Aí, como eu já tive esse acesso com eles, que eram os treinadores, ficou mais fácil. Então eu cheguei, ó, vocês animam fazer lá em Ribeirão Preto, assim? Claro, Fran, vamos fazer. E aí eu falei, tá, vamos fazer essa edição com as pessoas que a gente já tinha conhecido lá. E aí nessa segunda edição a gente falou, foi muito bom. A galera abraçou demais o projeto. E aí falamos, vamos fazer alguma coisa maior? Aí falou, maior, aí tem que ter um nome, né? E aí nesse nome eu falei, cara, que eu me identifico, que eu gostaria de ter perto, era a Agatha. Aí a gente falou assim, mas como que a gente vai chegar Aí, ó. na Agatha? E aí, como que a gente vai chegar na Agatha? A gente vai vai no Instagram Só lá, tem- ela vai responder? Tem Como que é, uma ou cara? duas pessoas ali no meio só. E você tinha as pessoas certas. Como é que foi? Fala aí. Aí eu falei com o Vitor, que aí eu falei, Vi, cara, e aí, vamos? Aí ele falou, Fran, se é seu sonho, vamos atrás. Aí eu falei, você manda mensagem e tal? Ele manda. Aí começamos a entrar em contato, e aí o Renan foi maravilhoso, assim, super atencioso, deu todo o respaldo pra gente, tipo, até agora, nessa reta final, a Agatha super, e aí, como que vai ser? Quero saber, super, então, cara, é isso. Vai ser ótimo. Vai ser maravilhoso, a ansiedade tá a 1000. Que bom. Esse Mas- é dona produtora, proprietária de tudo isso Ah, aqui. Mas é isso. É o que a gente quer passar para os alunos, para quem está vindo de fora. É esse misto de
de emoções, de aprendizado. E Não, sabe o mas que que é você vê legal? que legal dela, né? Ela quer o que ela sentiu, ela quer que os outros sintam, né? Tão gostoso isso, É né? demais, é. Porque você, né, sentiu essa emoção de estar ali do lado do André, né? Foi. Que era. E, poxa, tá do lado de um cara do alto rendimento. Você fala assim, poxa, eu quero que as outras pessoas também sintam, né? O que eu tô sentindo. Sim. Isso é lindo, né? É demais, é Legal. demais. É tão legal isso porque eu vejo isso não só no vôlei, mas no esporte no geral tem isso, né? As pessoas irem e entrar naquele frenesi, eu quero isso pra mim. Uhum. E isso que a Agatha falou de você, eu quero levar isso pra mais gente, entendeu? Isso é muito nobre, Fran. Porque É o muito esporte legal. é isso, é isso, compartilhar. é. Ele vai muito além do ganhar ou perder, muito além, né? Tem a ver com os valores, com a troca diária com as pessoas que estão do nosso lado, com o quanto você modifica a vida de uma pessoa, porque a real é isso, né? Modifica demais, Muito. 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 Então, o esporte é muita paixão. Você acha que hoje a gente vê muito assim empresário buscando um esporte de alto rendimento? Tem muita gente fazendo triatlon aí porque diz que É. tem ajudado isso na carreira, né? Eu tenho 50 anos e eu tô faz 3 anos treinando corrida porque eu quero fazer uma maratona. Uhum. E eu fiz algumas meia maratonas. Uhum. Depois de me machucar muito, né? E para mim, isso mudou a minha vida. Uhum. Principalmente na questão de foco e de organização, sabe? Uhum. A gente estava brincando aqui dessa história. Ah, então a tua balada é de sábado e não é de sexta-feira Sim. mais. Não tomo vinho de Uhum. sexta? Não, não tomo vinho de sexta. Mas isso melhorou muita coisa no meu dia a dia. Porque Né? o esporte é disciplina. É disciplina. Não tem esporte sem disciplina, Não. né? Não. Então você tem que ter um mínimo, É. né? Tudo bem que Eu não quero talvez faltar treino. você não quer. Eu não Então quero. você tem que dormir bem na É. sexta-feira à noite pro teu Isso. treino maior do É. sábado. Você tem que se alimentar bem, porque você sabe É. que você não vai render legal. Tem que se preocupar com o sono, né? Uhum. Noites bem dormidas. Então é muita coisa que engloba para você ter uma performance que você quer, né? Uhum. Então realmente o esporte tem a ver com isso, com a disciplina, com o foco. E aí eu vou além, né? Essas são as partes, vamos dizer assim, do dia a dia. Sim. Vamos imaginar um empresário, né? Sim. Ele vai conseguir levar isso para o trabalho dele, né? Esse foco, esse planejamento, maravilhoso. E quando ele começa a perder no esporte, que aí ele entende que muitas vezes não é só ganhar, às vezes vai acontecer essas derrotas. E aí ele vai começar a lidar com as derrotas dentro do esporte de uma forma que, porque assim, vitória e derrota o tempo todo, né? É, o tempo todo. Sim. É. É muito intenso, né? Não tem o meio termo. E ele só um ganha. Só um ganha, não tem meio termo. Então você vai, normalmente numa carreira você perde mais do que ganha. Sim. Isso é o normal. Então você lidar com isso o tempo todo, beleza, perdi, levantei, bora para o próximo. Perdi, levantei, bora para o próximo. Agora venci, no próximo perdeu de novo. Então você lidar com essa derrota e vitória o tempo todo e levar para a tua vida como um empresário, qualquer outra profissão, é maravilhoso. Porque você começa a ter mais empatia também pelo outro que está perdendo, Exato. que de repente não está tão bem, né? E eu vejo exatamente aquilo que a gente falou. E tem dia que não vai dar certo. E algumas pessoas não têm essa visão. Eles perguntam assim pra mim: Cris, você ganhou a corrida? Eu falo, gente, sou corredora amadora. Eu vou lá, fiz 21 quilômetros lá. Pra mim, só de completar a prova, tá lindo. Uhum. Eu quero fazer a maratona. E aí a competição é com você. É eu comigo, exato. Eu, apesar de... Porque a maratona é uma coisa individual. Apesar de ter no final, né? Uhum. Aquela questão individual com o teu tempo, né? Que você está acostumado a bater. Né? A gente, apesar de ser um esporte, vamos dizer assim, o vôlei de praia é individual e coletivo ao mesmo tempo, né? Como se fossem duas coisas juntas. Eu sempre lidei com uma questão mais individual na minha mente. Porque eu sempre pensei assim, eu quero ganhar do time, beleza, quero. Mas se eu não fizer o que eu tenho que fazer, não adianta, eu não vou ganhar, entendeu? Então o foco sempre foi em mim. Eu trazia sempre para mim as questões do fundamento, né? Do que eu tinha que acertar. E aí, se eu fizesse o meu, aí ia ser uma consequência vencer. Eu podia pegar no outro dia um time que estava jogando maravilhoso. Eu ainda dei o meu máximo e outro time venceu de mim. Palmas para outro time. Então você sai da partida com uma cabeça legal. E aí é isso que acontece no esporte individual, né? Você luta com você mesmo. Não é? E legal isso que você falou. Eu sempre falo uma coisa, muito nas reuniões, uma situação exatamente com isso aí, que é o seguinte: a gente tem a ação que a gente tem é sobre os nossos atos. Uhum. Então, gente, como é que eu vou ficar criticando a Agatha e a Fran aqui? Eu tenho que primeiro fazer o meu, melhorar o meu e pensar assim: Cris, o que você pode melhorar? Cara, você não está correndo bem porque você dormiu mal à noite, ou você tomou uma garrafa de vinho, ou você comeu uma feijoada à noite, sei lá, tô dando exemplos assim, né? Então, quando você olha para você,
funciona muito melhor. E é Não é? exatamente isso que você Eu tenho falou. certeza que a Cris, a Fran Fran. pensa assim também. Porque se você é desse estilo que você falou, de energia, de chamar as pessoas, você tem isso dentro de você, que você quer tirar o melhor do Sim. outro. Mesmo num dia que o outro não tá tão legal, né? Você O quer tempo todo. o tempo todo que aqui seja um ambiente bom, que você, né? Quer que aquele dia seja bom para aquela pessoa. Então, ter uma técnica assim é maravilhoso. Eu quero fazer algumas perguntinhas aqui rápido. Quem que foi a pessoa que mais te inspirou? Assim, no vôlei. Ai, para mim é difícil isso. Aham. Assim, quando eu Você- comecei, Você falou um aqui. era aquela geração, né, das Aham. meninas lá do bronze, né, olímpico. Sim. Então, é assim, naquele momento era aquilo, mas assim, aí foi mudando, né? Eu fui entrando no vôlei de praia, conhecendo as minhas novas ídolas, joguei do lado de umas da Sandra, né? Então eu fui mudando, vamos dizer assim, né? E aí, perdeu um pouquinho dessa magia do ídolo? Ah, do lado já Meu Deus, perde, é. né? Já Dorme no tá- meu Vai, quarto, já acabou. vê a calcinha no banheiro É, lavada, nada. entendeu? Já fica muito íntimo, é. Mas tem que perder, porque senão, se Senão, você como é colocar que no vai pedestal, fazer? você fica É. com medo de jogar junto, né? Tem que igualar, né? Senão é ruim. É, e a gente vê alto nível, campeão mundial, né? Como é que vai ter? Quem que é? Sou eu. Eu quero melhorar o meu. Todo dia, né? Ter motivação para isso. E qual que foi o torneio mais difícil ou o jogo mais difícil que você disse? Assim, se você pensar num jogo, então. Eu acho assim, cada fase tem a sua dificuldade, né? Então, a primeira vez que eu passei do Qualify do circuito brasileiro foi incrível, né? Porque eu estava remando há muito tempo, passei um ano inteiro só jogando e não passando de nenhum Qualify, e aí quando eu passei foi incrível. E aí você fala assim, pô, no alto rendimento, quando eu ganhei a medalha da Copa do Mundo na Holanda, foi também incrível, que é um torneio que depois da Olimpíada é o mais difícil. Uhum. Tecnicamente é mais difícil até que a Olimpíada, que a Olimpíada tem o glamour, aquela coisa de se querer, né, ser olímpico. Mas a Copa do Mundo são 48 times, é o dobro da Olimpíada. Então, tecnicamente, é mais difícil. A gente conseguiu vencer. Então, assim, cada fase eu acho que teve, assim, sabe, suas dificuldades. Né? Aí chegar na Olimpíada, jogar final, difícil também, sabe? Então, Eu acho os jogos mata-mata. Acho que os jogos mata-mata na Olimpíada são pior. que a hora que passa da fase de grupos, você fala, cara, agora você perdeu, vou embora. Exatamente. É um só, É. ganhei tudo, mas não pode, muito difícil. Eu acho que realmente é isso que a gente fica pensando, né, depois. É porque, assim, cada fase você tem um tipo de ferramenta, né? Então, por isso, assim, por exemplo, as ferramentas que eu tinha para lidar com uma Olimpíada eram completamente diferentes de 10 anos antes. Então, naquela fase, aquele jogo era difícil para mim, de 10 anos antes, né? Eu não ia ter aquelas ferramentas, né, de 10 anos depois, por exemplo. Você tinha um ritualzinho assim antes da quadra? Alguma coisa que você Eu sempre costumava gostei de fazer? ficar bem concentrada. Então, a hora que eu entrava em quadra, aí eu começava meu ritual, colocava minha canga no chão, começava a passar o protetor. Ali, eu nunca gostei de música. Não sei se você gosta, Flor. Gosta de Não. música? Porque assim, eu sou uma pessoa mais para agitada do que para calma. Então a música, ela me jogava, ela passava do ponto para mim, né? Tem gente Sim. que coloca para dar uma Pra dar um up. acordada, né? É. Para mim eu passava do ponto. Então eu Olha nunca só. gostei. Então eu só ficava quietinha no meu canto, aí começava a alongar, fazia ali. Então, naquele momento, quando eu entrava em quadra, acabou. Tipo, era como se eu estivesse vestindo a minha armadura para entrar para guerra. Porque tem essa chave também, você vai aprendendo a virar com o tempo. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito querida, muito amorosa, continuo sendo. Só que aí, quando eu entrava em quadra, aí era a fase a chave da guerreira. Aí eu Virou. queria matar quem estava do outro Transformar. lado. Transformava. E aí você aprende com o tempo também. Não é de uma hora para outra, assim, que você vira. Entrei na guerra. Não. Não. Você vai entendendo. A Fran é assim. Eu sou É. assim. Né? É Quando entra. exatamente desse Ela jeito. falou que ela É. fora da quadra, né? Uma coisa é que ela falou, ambiente, é meu ambiente. Eu Ela falei com ela, eu falei assim, nossa, que quietinha. Quando eu vim aqui, eu falei, meu Deus, onde estava essa menina aí? Que tava se transformando. Mas é legal, transforma, né? É. E eu acho que é isso mesmo, essa questão de você ter um foco, né? Você tem que vestir essa armadura mesmo e se bloquear. A torcida atrapalhava? Olha, a torcida do vôlei praia sempre foi muito próxima, né? A arquibancada é colada, né? É. Então, eu fui aprendendo a lidar com isso, né? Tanto com a torcida contra como com a favor, né? Mas a torcida do vôlei de praia, em geral, é muito respeitosa. Ela não é uma que torce quando você erra, tipo, você errou, bem feito, não rola. Não tem isso, né? Não. Não tem isso. A gente vê bastante. Eu tava falando também, tem 2 meninos que correm comigo, que viram os jogos da Olimpíada. Adoro, eu falei que eu vim aqui, eles falaram, eu quero ver, eu quero ver depois. Então a gente vê que, infelizmente, o vôlei de praia tem essa visão maior nesse momento da Olimpíada, né? Total. E é uma pena, porque eu que presenciei
alguns treinos aqui só, Uhum. eu já vi essa energia e o tanto que a galera que joga é engajada. São. Porque eles são Ela muito que pode engajados. falar bem aqui, que é esse São. CT maravilhoso. Compra todas as ideias. É. Tudo que vai fazer. Fala aí, São Fran, próximos. para sair esse grande evento, muita gente te ajudou, né? Muita. Senão não conseguiria fazer nada. É. Nem metade. É cada um se preocupando com algum detalhe que às vezes para mim ia passar. Despercebido, E aí né? eles estão lá sempre assim, ó, Fran, o que você acha disso? Ó, o que você acha daquilo? Então, é incrível. Esse engajamento é muito importante para as coisas acontecerem. Porque senão Uhum. não acontece. E eu acho que é isso, Frank, que você trouxe também a gente que tá apoiando aqui, a gente se sente assim parte do evento, sabe? Muito, muito. E a gente trocou bastante mensagem com isso aí, então, quer fazer assim, quer fazer desse jeito, vamos fazer assim, fica assim legal. E a gente vê esse sonho aí se tornando realidade. Eu acho que é muito legal. Porque eu jamais pensei em fazer um podcast aqui na Na areia. areia. Viu? A vida vai, né? O Rodrigo, Umas que é o maluco, surpresinhas. ele falou assim, ó, Christian, não, nós vamos fazer na areia. Aí eu falei, então tá bom, você vai fazer na areia, né? Tá bom, tá tudo certo, a gente fez na areia. E olha só, eu Sonhos vou dizer outra coisa realizados. aqui, ó. Primeira vez que a minha esposa vem é um pra ver, ó. Ó, Tá vendo ali a moral ali, ó? Ó. Como que é o nome dela? Fernanda. Ah, Fernanda, que bom que você veio. É. Ela chegou Legal. atrasada, mas chegou. Legal Ó. demais. Ela fez um coraçãozinho pra ele. É. Ó, que romântico, gente. É. Ai. Eu acho É. Você sabe que isso é uma coisa nova, né? Eu aprendi com os meus filhos. É, exatamente, com a galera mais porque nova. a gente só A gente fazia faz assim. aqui, ó, né? E Eu aí continuo aqui. É mais legal, Mas né? entendo aqui. Ai, mas eu vejo isso aí, Fran. A gente fez com carinho e você mandou uma mensagem outro dia lá. Cris, que delicadeza, que carinho, uma coisa assim, né? Foi. Cuidadinho. E eu vejo isso. Porque as pessoas que têm que estar do lado apoiando têm que querer fazer também, querer Sim. entregar o melhor, né? Sim. Muitas vezes não é o que você espera, mas estão tentando passar o melhor. E você conseguiu fazer isso. Então é muito legal a gente ver isso se tornando realidade. E eu tenho certeza que esse evento vai ser. Vai. Agora eu vou tirar uma dúvida do café. Vai. Você fez essa transição também, né? De carreira, porque você jogava. Boa. E em que momento que você falou assim, vou estudar educação física? Foi pós-pandemia. É? É uma história que minha ex estava com crise de ansiedades, ela não era do esporte. E aí ela falou... Aí eu falei pra ela, cara, o único lugar que eu consigo me desligar e não pensar em nada e me sentir bem é na quadra, dentro da quadra. Eu falei, vamos lá, vamos começar, né? A gente comprou meia dúzia de bolinha baratinha e falei, vou ficar jogando a bola pra você, vamos fazer alguma coisa. E aí começou. E aí... Mas aí ali você percebeu que você poderia... que eu poderia ser uma técnica. E comecei a estudar e aí as próprias meninas de domingo que a gente já batia bola, falou, cara, eu quero treinar. Falei, não, mas eu tô só ajudando ela pra, né, tirar essa ansiedade. Não, eu quero treinar. Falei, sério? Sério? Então vamos, começou. Aí a gente começou. Aí onde a gente jogava de final de semana, o cara falou, não, Fran, pode começar, e depois a gente vê como que vai, né, ter procura e tal, e a gente combina. E aí começou dessa forma, e hoje, né, graças a Deus eu tenho uma quantidade muito boa de aluno e consigo me manter. Mas assim, você né, já fazia educação física? Não. Comecei tudo junto. Começou tudo junto. Porque ali você viu essa sementinha de ser uma professora, uma técnica, e você falou assim, então vou ter que fazer educação física para poder, né, ter Foi tudo junto. É. A pandemia, ela trouxe coisas horrorosas, né? Sim. Mas também trouxe algumas coisas que, né, mudaram a vida de muitas pessoas. Né? A minha, total. Viu? É recente, né? Realizando sonhos. Realizando sonhos. Legal. E eu vejo assim esse espírito, exatamente que a Agatha falou da pandemia, ela teve muita gente que se ajudou, gente. A gente teve muita ajuda de muita gente que a gente nem esperava, assim. A gente viu a solidariedade. Mas muito, assim, muito. E muito além do dinheiro, uma ajuda, assim, foi importantíssima, assim. E exatamente isso que você falou, e um sonho se tornando realidade, sabe?
Eu acho demais isso aí. Uhum. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. A gente tá com tempo aqui. O papo tá muito bom, mas eu queria fazer umas perguntinhas aqui pra gente entrar já no final. Manda. Fala pra mim um lugar que foi um lugar mais difícil assim que você já jogou. Difícil? É. E condições? É. Olha, eu joguei um torneio em Sanya, na China. Foi muito difícil. Acho que foi o torneio mais quente e úmido que eu joguei na vida. Então era difícil respirar. Então lá foi punk. Quente e úmido. Quente e úmido. Bem difícil. Eu já, Manaus, é uma Uhum. cidade que eu já fui algumas vezes, eu já passo mal, assim, daquela umidade Uhum. pesada, né? Não sei se você já jogou em Manaus. Mas eu não Manaus, tenho nem não, ideia. nunca joguei em Mas Manaus. eu nem tenho ideia. Eu acho que é por causa da floresta ali, fica aquela umidade É. pesada ali. Fran, fala pra mim uma coisa. Qual que é a tua expectativa aí que você vai ter, que você tá levando isso para os seus alunos com a segunda edição? Minha expectativa é entregar o que todo mundo espera, né? Uhum. Né, acho que a gente está vindo falando sobre o evento há muito tempo, né? E então eu quero essa expectativa de entrega o melhor para eles. Show, show. E para o pessoal que não conhece ainda o vôlei de areia. De areia. Olha, procure. Eu vou dormir com isso. Vai dormir. Com essa, Vôlei de areia. Vôlei de areia. Agatha. Se você Agatha, sua filha da mãe. Você vai falar bem agora. Agora, poxa, você me falou ontem. Desgreta. E para a pessoa que quer começar, que ainda não conhece, que acha legal, que viu na TV, porque eu acho que ainda tem muita gente que não sabe. Eu não conhecia esse espaço aqui, né? Sim. E o que você diz? Me procure. Só isso. Fica ligado. Fica ligado. O telefone vai estar aqui embaixo. Vai estar aqui embaixo. Saiba mais, Saiba arrasta mais, pra clique. cima. Dá um clique, curte. Eu estava conversando com o Agatha, eu estava conversando com o Renan, e a gente estava falando que Ribeirão Preto é uma cidade muito especial, né? Você jogou aqui, né? Joguei uma etapa aqui. E eu sou de Santa Catarina, vim para cá em 99. Ribeirão Preto é uma cidade grande, mas ela tem uma característica assim que parece uma cidadezinha do interior, que é um povo muito acolhedor. Você me diz que o mineiro é bem acolhedor, né? E a gente está mais próximo aqui de Minas, e ele também concordou com isso, né? É nosso segundo momento aqui em Ribeirão e a gente sentiu isso até agora. Né? Tanto é que vocês estão na casa de amigos, Estamos né? na casa de amigos, nem de jeito nenhum ficar em hotel, vai ficar na casa de amigos. E eu vejo exatamente isso, que eles falam assim, ó, Cris, vai ter um churrasco lá em casa, semana que vem você vai? Aí você fala, beleza, eu vou. Aí, tipo, sabe aquela conversa, assim, no Sul é mais por educação em alguns momentos, assim. Perdão, eu amo o Sul, mas às vezes a gente faz isso. E aqui é muito diferente, porque a gente vai lá e diz assim, ô Agatha, pô, você não falou? Vem aqui, eu tô te esperando aqui. Se bobear, vai na tua casa te buscar. Então, eu tenho certeza que vai ser especial esse momento agora, né? Mas vocês têm esse sentimento aí, de Ribeirão também? Tenho, Dessa adorei cidade? vir na primeira vez. E aí agora eu tô podendo vir nessa segunda. E aí agora vai ter uma troca legal, né? Porque eu vou conhecer todo mundo aqui no CT, então vou conhecer mais pessoas. Então, estou bem feliz realmente de estar conhecendo a cidade e eu sinto esse acolhimento, com certeza. E a expectativa de conhecer essa galera, assim, desse pessoal, a gente estava antes de começar, a gente, o pessoal tava todo mundo ali parado, Todo a Fran diz, mundo, vai tomar um sorvete, vai dar um rolê aí, deixa a gente ir, como é que é? Olha, eu sou apaixonada por essa troca. Amo. Sou aquela pessoa assim, oi, tudo bem? Beijo, abraço. Então, a minha expectativa é essa, de ter essa troca, tanto nesse nível assim de carinho, porque eu sei a posição, né, que eu consegui chegar, né? Nossa, conquistar uma medalha numa Olimpíada é uma coisa muito legal, né? Muito então eu sei que isso é uma referência para quem ama o vôlei de praia. Então eu sei que é importante, o quão importante, como eu gostaria, né? Eu me coloco no lugar. Poxa, um ídolo meu chegar e me abraçar e olhar no meu olho. Pô, é incrível isso, né? Então eu faço questão de fazer isso. É incrível. A gente, quando você chegou ali, a gente estava conversando, e aí do jeito que você chegou, eu falei, cara, é diferente. Então, assim, parabéns aí pela sua humildade. Porque mas assim, mas não é só por também uma responsabilidade zero, é porque é de mim mesmo, assim, eu gosto disso, entendeu? E aí aqui tá na quadra com eles, poder passar um pouquinho, né, da minha experiência.
deles escutarem, pô, coloca a perna assim, né? Taca desse jeito. E aí eles saírem daqui falando assim, puxa, a Agatha, né, me corrigiu, que massa. Eu acho que isso vai ser legal, né? Eu tenho certeza. Essa troca eu acho maravilhosa. Então, beleza. Quer deixar um recado pra galera aí? Fica à vontade, a câmera é sua. Pra galera que vai participar. Para quem não conhece, para quem quer entrar nesse esporte, porque eu acho que não vai dar tempo de sair direto pra galera que participar, mas o podcast aí. Bom, então, ó, pra galera que não conhece o vôlei de praia em Ribeirão Preto, Vôlei de areia. Vôlei de areia, gente. Exatamente. Podia perder, desculpa. Tá certíssimo, né? Não Porque podia a piada perder. perde um amigo, Mas não perde a piada. Mas tem outras cidades também que a Fran também, né, atua, né, como técnica, mas aqui em Ribeirão a gente tem esse CT que abriga, né, todos esses treinamentos onde a Fran é responsável. Estrutura linda, maravilhosa. Estou super feliz de vir aqui participar e estar dando essa clínica junto com outras pessoas também, outros técnicos ao lado da Fran. Então, quem não conhece o esporte, venha conhecer e eu tenho certeza que você vai se apaixonar. A galera que está aqui, eu ainda vou conhecer, mas já me falaram que é muito querida. É aquela coisa de vir fazer amizade, você ter um grupo que vai caminhar com as mesmas ideias, pensamentos saudáveis. Eu acho que isso é muito importante, né, Cris, para a vida. Total. Sabe, foco de vida, com quem você anda. Então aqui você vai encontrar uma galera, com certeza, muita gente boa e que ama esporte e compartilha dos seus valores. Então, venham. Que isso, que moral. Ó, eu ia dizer que eu ia convidar a Agatha para correr amanhã um longão comigo aqui, o Renan, mas ela não vai vir porque ela tem um compromisso. Exatamente. Só por isso, né? Só por isso, porque eu estava pronto, trouxe meu tênis. Tô sabendo que o tênis. Eu tô sabendo que o tênis da Agatha que ela veio, ó. Gente, tá no lixo. Olha, tá no lixo lá no Santos Dumont, no aeroporto. Só sobrou a bota. Mas eu lembrei, eu vou ter que contar essa história. Eu lembrei de outras pessoas que não usavam sapato há muito tempo. Ah, e ele fala. solta a sola e descola. Pô. Olha lá, ó. Lembrou? Fernanda é das minhas, Fernanda! Fran. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fala pra galera aí. Galera, é isso. Se você procura alguma atividade, vôlei de praia, vôlei de areia, venha conhecer nossa turma, nossa família, que a gente sempre fala, né? E transforma a sua vida. Show de bola, muito bom. Pessoal, ó, o ambiente é transformador mesmo. Eu que não jogo vôlei, eu vim aqui, eu fiquei tentado, louco para jogar, mas eu ia ficar aqui no finalzinho, a Fran ia puxar minha orelha o tempo inteiro, e aí eu não fiquei. Mas dá muita vontade de a gente participar. Então, se você não conhece, se você tem curiosidade, se você gosta de vôlei e está perdendo uma oportunidade, vem aqui logo, que a Fran aqui é espetacular. Sou fã dela aí também. Obrigado. Quero agradecer demais. Obrigado, querido. Valeu. Obrigada. Vôlei de areia. Aqui vai começar na CAD e vai ser demais. Fran, obrigado. Obrigado, tá? Gente, esse foi o episódio mais que especial do podcast Dormir Faz Bem, tá? Então fica ligado, que vai estar nas melhores plataformas, Spotify e YouTube, logo, logo. Um grande abraço, muito obrigado.